Olá, meu amigo, minha amiga, estamos de volta hoje, de novo, né, com o canal da gente. Dessa vez a gente está começando, eu tenho um orgulho, uma alegria enorme de estar começando uma fase nova, né? Vai ser uma coisa que eu devo fazer uma vez por mês, que vai ser o E Agora Entrevista, né? Eu sou uma pessoa que hoje estavam falando para mim que os amigos que eu tenho, né, e não são os 1.200 amigos, os 800 amigos de Facebook, 1.200 que você tem no Instagram. Eu tenho amigos muito especiais. E aqueles que vivem comigo em casa estavam aqui falando comigo. Pô, a gente conhece todos os teus amigos, aqueles dos dedos da mão, né? E todos são muito legais. Todos os seus amigos são muito especiais. E eles falaram isso depois de ter tomado café da manhã com um amigo muito especial, que é o Diego, que está atualmente na Nova Zelândia. E o tema de hoje, né, eu vou acabar iniciando com o óbvio, né, falando do tema da Covid. E falar do tema da Covid, nesse caso, é a partir da experiência de alguém que está num país que foi talvez o ponto mais diametralmente oposto àquele que nós fizemos no nosso país. E a partir dessa experiência, né, de um médico veterinário, epidemiologista que está fazendo doutorado lá, eu já vou explicar tudo do Diego para vocês, eu vou depois partir para uma coisa um pouco mais etnográfica, né? Uma experiência da imigração, a experiência do contato com os Maori, com uma população original, e com um sinal que para mim é muito importante, que é o fato de que quando você idealiza ir morar numa tribo e virar uma pessoa que vai ficar isolada dessa sociedade e pós-civilização, essa é uma alternativa, sim, que eu acho que no longo prazo, na história do ser humano, acaba acontecendo, como eu tenho falado, a civilização está numa crise terminal, mas é muita ilusão a gente achar que esta crise do Covid, este momento econômico, marca definitivamente. Tinha que ser um profeta maluco achar, ó, acabou, ferrou, daqui a 10 anos nós estamos fora da civilização. Eu acho que ali na Nova Zelândia está tendo uma experiência de como, mesmo dentro da civilização, a gente pode dar um passo para trás e descobrir um outro jeito de ser a partir desse diálogo que a gente tem proposto no canal com as populações originais. Então, a gente vai fazer uma entrevista com o Diego, e eu vou chamar ele daqui a pouco, e o Diego, ele está na Nova Zelândia, ele vai começar falando um pouco sobre a experiência dele como médico veterinário, como epidemiologista, o que ele está fazendo, tal. E logo a gente vai cair na questão etnográfica, que tem sido muito a marca da discussão aqui no nosso canal. Bom, o Diego, ele é Diego Rodrigues, né? Ele é médico veterinário, formado aqui no Paraná em 2006. Se eu tiver errado onde ele se formou, foi aqui na Universidade Federal do Paraná, né? Em 2006, ele fez o mestrado dele, né, em análise de risco de importação de produtos de origem animal, né, e foi fazer o doutorado na USP, né, em epidemiologia experimental aplicada a zoonoses, né? E, e ele foi fazer o sanduíche dele, né, do doutorado na Nova Zelândia. Ele aplicou, foi para lá, e ele chega lá. Quando ele chega lá, fechou, e ele ficou na Nova Zelândia. Agora vai ficar por 2 anos, né, na Nova Zelândia, né, ele, a família e tal, e ele vai contar um pouco dessa experiência. O Diego é um querido amigo, né, uma pessoa muito especial na história da casa. Ele é parte daquilo que a gente chama da nossa paróquia, daqueles que sentem na casa a sua vinculação de coração, de afeto, né, mas que não moram aqui, não estão aqui, mas circulam, né, influenciam e são influenciados por esse contexto que a gente vive aqui. Então, eu vou chamar o Diego. Diego, bom dia para você, boa noite para a gente aqui, né? Boa noite para vocês. É Então, um muito prazer, legal. Cláudio. Um prazer estar aqui com vocês. É realmente um privilégio ter amigos e pessoas queridas com quem a gente pode sempre compartilhar. Muito obrigado aí pelo convite. E foi muito, muito bom, né, Diego? A gente tá junto,
aqui para a gente hoje de manhã, não estava programado que ia ser com você essa entrevista, mas como o papo da gente, que a gente teve aqui hoje de manhã para você ontem à noite, né? Aí na tua casa, quando eu falei, cara, isso aí é a cara, e o mais legal, né? A cara do episódio da semana passada, do E Agora, e você não viu o episódio, não foi uma coisa armada, porque teve isso aqui, aí vamos lá, vamos buscar. Não, foi um feliz, enorme, né? Longo café da manhã, como a gente tem sempre. Você participou aqui e deixou o café da manhã a gente muito mais gostoso, emocionou todo mundo. E a gente marcou essa entrevista. Então, eu vou tentar manter isso dentro de um tempo que seja razoável, para não ficar longo demais, né? E para não cansar quem estiver ouvindo a gente. Mas se ficar longo demais também, eu divido e faço em duas. O pessoal vai ouvir em duas vezes, né? Mas fica muito legal. E também, eu acho que vai ficar muito interessante para o nosso podcast esse papo, né? Então, Diego, me diga uma coisa aí, como é que chega aí na Nova Zelândia, né? Como é que chega para você, né? Ou para vocês, para os neozelandeses, as notícias do Brasil? Conta um pouco para mim. Bom, a gente tem, naturalmente, hoje a internet, né, a fonte de informação das pessoas, mas ainda a televisão está nas casas de todo mundo. Nós temos 2 canais que são canais públicos, que, de certa forma, pertencem ainda ao governo, né? O governo controla esses canais, no sentido de ser dono dos canais, mas a programação realmente para ampla maioria da população chega na forma da TV, e a informação que a gente teve aqui, nesses canais que são de fácil acesso a toda a população, é da tragédia que a gente enfrenta no Brasil. Naturalmente, chega para nós a informação de que tantos mortos hoje, são geralmente cenas mostrando as covas sendo abertas em São Paulo, em Manaus, enfim, no Brasil afora. Então, a cena que está acontecendo no Brasil, principalmente com foco na morte, né? Que a gente está vendo acontecer de forma tão terrível no Brasil. Então, a informação que e isso é interessante, porque todas as pessoas com que eu começo, né, ter um relacionamento, contato aqui, eu falo que eu sou do Brasil, eles falam, puxa, e o Brasil? Como é que o Brasil chegou nessa situação? Né? E naturalmente que as pessoas estão bem cientes de que houve um papel de responsabilidade, né, na condução da política pública de saúde em várias instâncias, né? Então, essa é a noção geral, não é a minha percepção, eu estou passando a percepção que os neozelandeses têm quando eles vêm perguntar para mim, quando eles querem saber o que está acontecendo no Brasil. Então, essa é a forma geral que a gente é abordado. E como eles entendem a situação do Brasil aí? Como é que eles entendem quando o cara fala, bom, o que está acontecendo lá é isso, né? Como é que eles entendem a situação do poder central e tudo isso, né? A percepção geral, e é claro, eu estou no meio de epidemiologistas, né? Então a gente conversa sobre epidemiologia, né? E assunto mais interessante do que o próprio coronavírus, né? Uma doença que é certamente derivada de pulando a barreira de espécies, chegou até os humanos. A gente não tem todos os detalhes, tem vários artigos sendo publicados, mas a gente fala de coronavírus como um modelo de epidemiologia, de controle, né? Fica comparando países, como os países estão trabalhando, que tipo de lockdown tem que ser feito, né? Que tipo de isolamento pode ser feito, quais são os mais efetivos, né? Qual é o custo-benefício, inclusive, econômico das medidas, enfim, assunto de epidemiologista, e a né? pergunta que eu te fiz, como é que eles entendem a situação, desse ponto de vista, como é que eles entendem a situação do Brasil? Eles estão tentando entender, não entendem, porque você não precisa, você tem uma doença nova surgindo, você tem uma falta de informação. É verdade, tem uma falta de informação sobre uma nova doença. Mas nós trabalhamos com viroses há muito tempo. Então, o básico da informação de como controlar viroses com transmissão aerógena, né, pelo ar, a gente já sabe. A gente tem informações prévias que podem ser aplicadas. Então, a medida que você tem que começar é com uma medida preventiva.
baseada no que você tem de informação nas outras viroses. Isso não foi feito no Brasil e não foi feito em muitos países do mundo. Então, realmente, a Nova Zelândia foi um exemplo ao contrário, né? Foi Como é que está uma a vida? exceção. Como é que está a vida aí nesse momento? Conta para gente. A vida aqui, ela basicamente está normal, se a gente pode dizer isso, no sentido que as escolas estão funcionando, as universidades estão funcionando, tudo caminha, os mercados, né? Que o As farmácias. o vírus não tá circulando aí, então, E o né? vírus não está circulando aqui. A gente Então tem... repete essa frase para quem está ouvindo. Quer dizer, o vírus, o coronavírus, no meio da Nova Zelândia, não está circulando. Absolutamente. Por que Aí que eu não está posso dizer com circulando? 100% que ele não está circulando. Olha, com 100% de certeza tem um país no mundo onde o vírus não está circulando. O que foi feito aí para que não esteja circulando o vírus? Nas primeiras semanas, quando o vírus chegou na Nova Zelândia, ele se espalhou pelo país praticamente todo, para todas as regiões do país. A gente chegou a ter pouco mais de 1.000, 2.000 casos. Quando ela se espalhou, né? E quando ela começou a se espalhar e a gente começou a ouvir o tamanho da mortalidade, a letalidade do vírus, que já tinha se espalhado em outros países, então a gente já tinha aprendido alguma lição, né, das coisas ruins que estavam acontecendo nos outros países, o governo tomou uma atitude. Ele falou: nós somos uma ilha, nós temos total condição de fazer um lockdown e a gente sabe que vamos ter que enfrentar consequências. Mas a primeira ação foi, eles levaram 4 dias para decidir. Foi uma comoção nacional. Uma comoção nacional entre, poxa, a gente não sabe o que é esse vírus, aonde ele vai levar, né? Mas nós sabemos que é grave, que não é uma gripezinha. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos entrar com a medida preventiva, que é o lockdown. Nós vamos fechar totalmente todos os portos, aeroportos do país, para a entrada de estrangeiros, e nós vamos ficar em casa. Vamos ficar em casa. E as pessoas ficaram 2 meses em casa. As pessoas não se encontravam. Tá? Você só encontrava as pessoas da tua bubble, que a gente chama, só das pessoas que estão na tua residência. Na sua bolha, que você quer dizer, né? Na sua bolha, tá? Isso. E a medida foi extremamente efetiva do ponto de vista epidemiológico, que trabalha com números, com estatística, e da minha experiência pessoal. As pessoas, elas não se conversavam, elas estavam perdidas, né? Falavam, puxa, como que é isso, não conversar? Nunca a gente passou por algo assim, e as pessoas não conversavam. As pessoas se olhavam de longe, Isso foi em que mandavam mês? mensagem e não conversavam. Isso foi em que mês? Foi em março. Em março de 2021, em 2020, do ano passado, o país parou. Março e abril. Mesmo. Março e abril. Março e abril. Começou em março, lockdown, foi até abril. E aí, agora, um ano depois, vocês têm uma vida normal, com o vírus não circulando. E a vacinação, como é que está aí? A vacinação aqui, ela está muito baixa, ela não está sendo feita ainda, porque a Nova Zelândia comprou quantidade suficiente de vacinas, de uma das vacinas disponíveis, mas como a gente está sem a doença circulando, as autoridades de saúde falaram para a empresa que produz a vacina, falaram, a gente comprou, vocês têm que me dar a vacina, mas não precisa me dar agora. Pode dar para os outros países primeiro, porque a gente não vai abrir nossa fronteira nos próximos meses e no próximo ano. Então, quer dizer, tem uma medida aí de solidariedade internacional, mas tem também de esperteza para ver a evolução da doença. Né? Explica um pouco isso. Bom, como toda vacina que surge no mercado, ela tem possibilidade de efeitos adversos. Não é? Toda vacina pode ser revertida num processo imunológico, ela pode ser mal desenvolvida, sim. E os testes clínicos que a gente tem visto das vacinas, todas praticamente, tem sido muito interessante, né? A gente acompanha os resultados, são publicações, mas quando você leva isso para a escala dos milhões de vacinados, você consegue com clareza, sem precisar do recurso
da inferência estatística, né? Quando você tem pouca, uma amostra pequena, você olha para milhões vacinados e vê, não, deu tudo certo. Né? As reações são muito, muito baixas e totalmente dentro dos padrões aceitáveis. Então assim, vamos entender o que o país fez. Fez lockdown radical, 2 meses, o vírus não circula no país agora, um ano depois. O país pode se dar ao luxo de esperar a melhoria e o desenvolvimento da vacina, das possíveis eventualidades que podem acontecer ainda, ou com a vacinação, ele pode se dar um luxo, ao mesmo tempo ser solidário com outros países, porque obviamente está indo para o fim. O país pode se dar ao luxo de ir para o fim da fila. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Vendo isso, que lockdown funciona, que lockdown tem jeito, que as coisas hoje te dão um luxo de poder falar, não vou me vacinar. Por quê? Porque não entra ninguém, não sai ninguém, a gente está bem, todo mundo está se vendo, todo mundo está falando, o lockdown funcionou. Que similaridade você vê disso, né, com as frases do seu colega de profissão, né, o ministro Onyx Lorenzoni, que diz que o lockdown não funciona, né? Que, é lógico, não tem máscara para pulga, não tem máscara para barata, não tem máscara para cachorro de rua, não tem máscara para passarinho, né? Assim, sendo você da mesma linha, da mesma rua, né? Usando cruzando o mesmo lugar, né? Como é que você vê a questão da quarentena humana e as frases do nosso ministro Onyx aí? Oh, é interessante porque a veterinária antecede a medicina humana e muito no nosso conhecimento sobre isolamento, sobre quarentena. O Ministério da Agricultura, por exemplo, a gente tem uma ilha de isolamento. A Ilha de Cananéia, uma parte dela, pertence ao Ministério da Agricultura e nós fazemos o isolamento de animais importados lá. Então, nós temos uma tradição de quarentena em veterinária muito bem sucedida. Né? Muito bem sucedida. É claro que uma quarentena que a gente está propondo para humanos é uma coisa nova. As pessoas elas se assustam, mas a gente tem um conhecimento prévio que nos dá a segurança de dizer que isso funciona. Tá? Isso funciona, você afastar as pessoas, você diminuir as fontes de transmissão do vírus. Agora, o momento que você olha para o tamanho da decisão que você tem que tomar e você opta que isso vai ter prejuízos econômicos, se você colocar como uma decisão de governo, falar, não, eu prefiro cuidar da economia, mesmo que isso tenha perdas humanas. Se o governo decidir fazer isso, muito bem, é a decisão do governo. Mas não pode dizer que não funciona. Isso não é justo. Não é justo então, com o conhecimento epidemiológico. Eu esqueci de falar no começo, né, que você trabalha na Superintendência Federal de Agricultura do Paraná, né, que está ligado ao Ministério da Agricultura. Sim, sim. E assim, como médico veterinário, você tem experiência, né? Como você falou, a medicina veterinária tem muito mais experiência do que a medicina humana com a quarentena, até porque você pode fazer com animais aquilo que não pode fazer com humanos. Exatamente. Né? E é notório, público notório, que um médico veterinário deveria saber que sim, lockdown funciona, quarentena funciona, né? Vazio sanitário, coisas que as pessoas que não são do meio da gente nem muitas vezes sabem, né? Sim, e tanto é assim que o Ministério da Agricultura tem políticas bastante rigorosas para importação de animais vivos hoje no Brasil. Para você importar uma ave viva para o Brasil hoje, você tem que seguir uma série de protocolos, a ave tem que ficar sob observação, ser submetida a exames, influenza, Newcastle, enfim, você tem um protocolo que tem uma base científica e realmente tem uma função. É claro, Cláudio, que a quarentena do Covid é uma coisa sem precedentes na história humana. Né? Para quem fez, lógico, né? Para quem adotou essa postura. É uma operação de guerra, né? A Nova Zelândia foi uma comoção nacional. Poxa, como que eu vou deixar as pessoas em casa sem trabalhar? Será que as pessoas vão passar fome? Bom, então vamos pensar nisso. Então, as pessoas que trabalham no setor primário, que produzem leite, que produzem, né, a carne, que produzem, enfim, vegetais, o setor primário não pode parar. Como que a gente pode dar suporte para o setor turístico, por exemplo? A Nova Zelândia, uma boa parte do PIB
nacional é baseado em turismo. Então, o governo, lógico, ele não pode simplesmente dizer fique em casa e pronto. Peraí, e as pessoas em vulnerabilidade social? O que vão ser delas, né? Aquelas que não têm um acompanhamento do governo, né? Ou que perdem o emprego. Então, foram colocadas medidas adicionais. O governo da Nova Zelândia emprestou dinheiro, se endividou em torno de 50 bilhões de dólares para suportar a população a passar pelo lockdown. Né? Então, foi uma escolha dizer, eu vou sacrificar a minha economia parcialmente nesse momento. Eles arriscaram, fizeram o lockdown e agora você dorme tranquilo. Você dorme tranquilo. A experiência de estar aqui na Nova Zelândia e acompanhar o dia a dia no Brasil, família, amigos, vocês, é o oposto, né? Realmente faz a gente sentir que valeu tudo a pena. E todas as pessoas que eu encontro aqui, e quando eu falo que eu sou brasileiro, eles falam, puxa, que sorte que você é, né? Que você, Deus te abençoou, né? Porque você veio aqui no lugar certo. Bom, para terminar essa papo, olha, eu estou adorando esse papo aqui sobre Covid, eu podia ficar aqui, cara, horas falando com você, mas eu quero ir para etnografia. Só para terminar, como é que você se mantém informado enquanto você está do outro lado do mundo? Em relação ao Brasil, a gente acompanha a maior parte do tempo pelos jornais, né, do Brasil. A gente acompanha a situação da pandemia. A gente vê que existe todo um debate político que coloca a mídia assim, a mídia é a favor, é contra, isso, é aquilo, né? Mas eu acho que para um leitor mediano, tá? Eu me considero um leitor mediano, pelo menos, tá? Você consegue olhar uma informação e falar, pô, isso aqui é um dado, quantas pessoas morreram? Pô, isso aqui é um dado. Aí alguém vem e fala, não, mas não é esse o número real. Eu conheço de dados do governo, a gente sabe até onde a gente pode dizer que eles são reais ou não, mas sempre com a ressalva de que esses são os dados que a gente pode trabalhar. Não adianta a gente ficar aqui dizendo que é mais, que é menos, né? Com certeza o número exato não é o número que está no reporte do governo, né? Porque a gente perde informação. Isso é um das coisas que a gente trabalha na epidemiologia, é perda de informação. Poxa, eu tenho a realidade aqui, você falou numa das suas falas antes sobre a realidade e realismo, né? Eu gostei muito daquilo. Nós temos a realidade, que é o que acontece, e a gente tem os dados oficiais que tentam capturar isso. Né? Não existe conspiração, mas tem mais gente, menos, né? Não, poxa, vamos seguir um número oficial, né? O que já nos dá uma boa... Então, eu acho que a gente se informa da mesma forma que vocês, hoje em dia. Jornal... Né? Jornal e conversando com as pessoas, né? Também, mas não no grupo de Zap Zap da tia, né? O grupo de WhatsApp é sempre complicado, né? Então tá. Olha, vamos parar então, vamos para a segunda etapa do nosso papo. Né? Acho que foi ótimo, acho que já está legal para caramba sobre Covid. Vamos lá. Me diz uma coisa, a gente está vivendo Nova Zelândia, um país de uma distância cultural e uma distância geográfica enorme do Brasil, né? Muita gente não tem muita noção de como é aí, né? Me diz um pouco das colonizações, porque é uma ilha de colonização muito recente, né, por seres humanos, né? O padrão de colonização da Nova Zelândia, você poderia dizer que ele influencia o modo de ser da Nova Zelândia hoje? Isso é fantástico, a gente vê no dia a dia aqui, Cláudio. A primeira colonização da Nova Zelândia foi pelo povo Maori, os povos que vieram do Pacífico, há cerca de 800, 900 anos atrás. Eles colonizaram a terra, nunca tinha pisado um humano nessa terra. A Nova Zelândia tem uma formação geológica de 80 a 100 milhões de anos. A separação, eu quero dizer, a separação dela da Austrália, né, de todo o restante da Pangeia, né, aquela separação. Nova Zelândia, 80 a 100 milhões de anos. Nenhum ser humano pisou aqui por milhões de anos e enquanto o ser humano já estava por aí andando nos outros continentes, né? Na África, na Europa, já nas Américas, ele só chega aqui 1000 anos atrás. Não é nada, né? 1000 anos. O povo Maori chega nessa nova ilha, né? Essa coisa de explorar, poxa, que ilha é essa, né? Que tamanho tem essa ilha? Eles povoam as duas ilhas, né? A Nova Zelândia são várias ilhas, mas a ilha norte e a ilha sul são as principais e começam a criar o modo de vida dele. Traz muito do modo de vida dos povos pacíficos, mas cria um modo próprio deles. Né?
Depois, a gente tem a colonização inglesa, 200 anos atrás, quer dizer, não é nada, também uma colonização tardia em relação à colonização das Américas, da África, e o explorador inglês e de outras origens europeias, principalmente o inglês, da Grã-Bretanha, ele olha para o Maori e fala, bom, a gente vai ter problema aqui, porque os Maoris não se rendiam nas primeiras conversas, né? Depois viraram guerras. O povo Maori ele nunca aceitou ser escravizado. Isso era um fato bem interessante dos Maoris, né? Ao contrário do que você vê na África, né? Uma série de escravizações que foram acontecendo de uma forma ou de outra, os Maoris nunca se escravizaram, nunca aceitaram isso. Eles praticavam suicídio muitas vezes quando eles eram presos e não aceitavam perder a liberdade deles. Bom, passado essas primeiras guerras, chega um momento em que a gente tem um acordo entre o povo Maori, quando já tinha sido exterminado uma boa parte da população, com guerras com os ingleses, mas os ingleses patrocinaram guerras entre as tribos Maoris, né? Chegou um momento que os ingleses perceberam que eles podiam dar armas para certos grupos Maoris que iriam matar grupos rivais Maoris, que viviam em tribos. Então, após essas primeiras décadas turbulentas de morte, houve um acordo, né, que é o Tratado de Waitangi, que é celebrado todo dia 6 de fevereiro de todo ano, que foi o marco fundador da Nova Zelândia. Né? Até então era um território de guerra, né? As pessoas estavam aqui, uma guerra de colonização, como aconteceu em tantos outros lugares. Mas no dia 6 de fevereiro, já 150 anos atrás, pouco mais de 150, eles decidem falar, olha, vamos tentar um acordo para viver em relativa harmonia entre povos europeus, colonizadores e o povo maori. E esse acordo tem uma série de histórias aqui que são super interessantes. Ela tem uma versão em inglês e uma versão em maori, e a versão em maori ela tem algumas coisas que não são muito bem traduzidas, se a gente pode dizer assim, né? Como, por exemplo, o conceito de soberania, que está na versão inglesa. Então, a rainha, um dos artigos do Tratado de Waitangi, são 6 artigos, um vai dizer, olha, os maoris aceitam que a rainha da Inglaterra é a soberana da Nova Zelândia. E eles assinaram e aceitaram isso. Mas eles não sabiam o que era soberania, não tinha uma palavra para traduzir soberania, né? de rainha, né? De você ter um rei, uma rainha. Então, isso ficou mal entendido. Foi mal entendido que levou a uma separação por muito tempo aqui dentro do país, mas que, se a gente voltar a apenas 30, 40 anos, esse tratado foi revisitado. O povo maori falou, olha aqui, vamos conversar sobre o Tratado de Waitangi com bastante calma, agora que a gente tem um processo democrático, a Nova Zelândia é um país democrático, isso lá na década de 80, mais ou menos, né, lógico, um processo. E eles chamam o governo neozelandês para dizer, nós, aqui está escrito no Tratado de Waitangi que a terra que era dos maoris continua sendo dos maoris, e vocês pegaram nossas terras. Terras que não foram vendidas para a coroa continuam sendo dos maoris. E eles perderam essas terras. Algumas foram vendidas, mas algumas que não foram, terras que não foram vendidas, eles perderam. E eles reivindicaram isso. E há todo um processo de revisitar a colonização, o Tratado de Waitangi e revalidá-lo na vida diária das pessoas. O Tratado de Waitangi ele é debatido com profundidade nas escolas, nas universidades e pelo governo neozelandês. Como é que tem sido o processo de restauração da cultura maori que você está vendo aí? Então, nessas últimas décadas, segundo a descrição deles mesmos, a gente vê uma forma de trazer a cultura maori para a cultura kiwi. Se você pensar hoje em outros países e pensar, bom, quem que mora na Nova Zelândia? As pessoas pensam, os maoris. Os maoris têm uma reputação internacional, inclusive, que eles estão conquistando, eles enviam os maoris para outros países para fazer apresentações culturais, artísticas, foram para o Brasil, fizeram um trabalho fantástico com os indígenas do Brasil. Tem um vídeo bastante emocionante, a gente pode depois
compartilhar, né? A gente coloca na descrição para o pessoal ver. Os povos maoris encontrando os povos indígenas, algumas das tribos indígenas do Brasil, e as tribos indígenas do Brasil fazendo as apresentações, né, de dança dela, da cultura própria, e os maoris fazendo as apresentações das danças, do caparraca, que é uma das mais famosas, que é uma dança de guerra, né? E, e o maior símbolo externamente, né, para as pessoas desse sincretismo cultural é o time All Blacks, que é o time do rugby da Nova Zelândia. O time de rugby da Nova Zelândia, sempre que ele inicia uma partida, eles fazem a dança do caparraca. Se vocês procurarem vídeos, vocês vão ver que é uma coisa fascinante. Eu não sei como foi o acordo, né? Que eu acho isso até fantástico, né? Não sei qual é o acordo que tem no rugby, nos jogos internacionais, entre as seleções, né? Entre os vários países. Mas as outras seleções disseram, tudo bem, pode fazer o teu caparraca. Acho que é legal. E eles sempre fazem o caparraca. E esse é um motivo de emoção de maoris, de descendentes britânicos, de pessoas, de imigrantes que moram nesse país. É um país de imigrantes, né? Muitos imigrantes. Porque é de arrepiar, vocês precisam ver, não tem como descrever se você não ver. Aqui em Auckland tem um museu que você tem a experiência de entrar saindo do vestiário, você está saindo de um vestiário, como se estivesse num jogo de rugby, você é um jogador oponente, e você para na frente de uma tela em tamanho real e você encara o caparraca do time de rugby da Nova Zelândia. E as pessoas invariavelmente choram, porque é uma coisa que você olha e você fala, poxa, como é que pode um sincretismo desse? Você tem uma fortíssima tradição maori, que é o caparraco, acho que é uma das coisas mais fortes, né, que são internadas para o público que não é maori, e isso se transforma paixão nacional. Como o futebol no Brasil, você olha que ele se torce, você se retorce, que eles olham o caparraca como, não, hoje nós vamos ganhar. Então, eu acho que é o símbolo máximo dessa relação cultural que a gente vê aqui, que eu acho fantástica, e não é perfeita, lógico, né? Eles estão lutando. Os maoris ainda são racialmente, são a raça que tem mais desvantagens sociais, e moram mais na periferia das cidades, ainda é um processo de reconstrução, mas se a gente pensar na relação com o indígena no Brasil, a gente vê muitas diferenças e uma troca de relação cultural fantástica. E quantas línguas oficiais tem aí? Bom, aqui na Nova Zelândia são 3 línguas oficiais, né? O inglês, o maori e a língua de sinais. O maori, ele é ensinado nas escolas, eu diria que ele não... A maior parte das pessoas da minha geração, dos 30, 40 anos e mais velhos, não sabem quase nada de tereo maori, que é a língua maori. Mas as crianças, elas são apresentadas para o maori, para uma linguagem introdutória, né? Você aprende algumas palavras e você, se você quiser, a partir de uma certa altura na escola, você opta entre você tem que optar por uma segunda língua e muito frequentemente o maori é a opção dos estudantes. Isso quando você me falou, isso para mim, para minha área de interesse e tal, para mim é muito interessante, porque a palavra tem um... Eu sou um fanático pela palavra, você sabe disso, né? E a palavra tem... A palavra é a maneira de você veicular a sabedoria tradicional, né? E quando você... Eu me lembro também a experiência da Bolívia, né? Quando ela passa a considerar suas línguas originais como línguas oficiais. Língua oficial quer dizer que você pode ter documento naquela língua, que você tem certificado de propriedade, que você pode ter uma defesa, você pode ter um monte de coisa, porque quando uma língua não é oficial, ela vai ter que ser, tem que ser na norma culta da língua, que é uma discussão que é muito interessante, que nasce com Nebrija em 1496, lá na Espanha, que inventa essa onda. Mas isso é um dia para um papo para outro dia. E é tão interessante que a primeira medida, imagina se a gente tivesse no Brasil assim, o Tupi-Guarani, as línguas G,
né? As línguas do Yanomami, elas são igualmente oficiais. Você dá um status ao cidadão. No momento que você considera isso, você inclui automaticamente na plena cidadania e na validação de tudo. Isso é uma coisa fantástica. Quando você faz isso também com a língua de sinais, assim, essa é a coisa mais óbvia, né? Porque você inclui imediatamente uma série de pessoas que não escolheram não ouvir e não falar, né? Elas estão ali e elas não são alijadas do processo. Então, eu acho que isso foi uma coisa muito interessante. E é um ato, no fim das contas, de dar o passo para trás, né, para o colonizador, né? Ah, não muda nada, o branco continua sendo branco, o cara está na periferia e tal. Cara, o processo histórico não se dá da noite para o dia, né? E destruir tudo isso, obviamente que não é sem oposição, você não está vivendo no paraíso, né? Você não está vivendo num outro planeta. Agora, isso marca uma característica muito frequente aí, né? Que você já conversou, que é a gentileza, né? Me fala um pouco aí como é que é essa coisa das pessoas confiarem nas pessoas e a gentileza que você encontrou. A gentileza, ela foi marcante quando a gente chegou aqui. É difícil de explicar, né, sintetizar os teus encontros, os encontros que você tem na tua vida, que expressam gentileza, né? Cada encontro é um encontro único, mas a gente começou a encontrar pessoas diferentes, a gente nunca tinha morado fora do país, e a gente começa a, de repente, do nada, pessoas perguntam: você precisa de alguma coisa? No Brasil, você pergunta para uma pessoa se precisa de alguma coisa se você vê que ela está com um problema, né? Ela tem, poxa, essa pessoa não tem condições. Mas é no sentido de, eu estou com você, né? Estou aqui do teu lado, sou teu vizinho, e se você precisar de alguma coisa, você me diga. Isso contagia a gente, porque eu morei em Curitiba minha vida inteira, praticamente, né? Sou uma pessoa da cidade, apesar de veterinário, sou uma pessoa da cidade. Fui criado, entender o rio como um rio canalizado, né? Curitiba é aquele lugar onde ninguém é daqui, né? Que você pergunta Não, na mas rua, você sabe? Não, não sei, eu não sou daqui. É uma coisa que pra gente que é imigra. Ou tem aquela folclórica, né? Aquela folclórica do curitibano que você fala com ele, bom dia, ele olha pra tua cara assim, né? Que é folclórico, né? Imagina você tá aí. a gentileza a gente tem encontrado não só no neozelandês, não só no Maori, mas no imigrante que vem para cá. Porque o imigrante chega aqui como eu, né? Eu sou estrangeiro aqui, eu sou imigrante. Né? Eu nunca pensei que eu seria estrangeiro, né? É uma coisa tão... Albert Camus fala sobre isso, né? A obra dele levou ele para o Nobel da Literatura, que é O Estrangeiro. É fantástico de ler. Como que é você se sentir estranho em relação ao outro, né? Primeiro por causa da língua, a gente estava falando da língua agora mesmo, mas você é estranho porque o teu costume é diferente. E essas pessoas vêm para você e falam: você é diferente, mas você faz parte do meu faná. Faná em tema maori é da minha comunidade, da minha pequena comunidade ou da minha família, né? E aí eu chego aqui no dia 29 de janeiro de 2020 e no dia 30 começavam as aulas das crianças na escola, né? E a gente preocupado... Eu vou te perguntar um pouco sobre essa experiência daqui a pouco. E a gente fica assim pensando: poxa, como é que vai ser esse primeiro dia? E a gente começa a ter experiências que realmente mudam o que a gente entende por gentileza. Legal. Assim, antes da gente chegar nessa experiência da escola, porque eu acho que ela é fantástica, que você vai contar, né? Você tem, se eu fosse perguntar para você qual é teu rio, qual é tua montanha, né? Porque aí não se pergunta qual é teu estado, a tua cidade, né? Qual é teu rio, qual é tua montanha? Conta aí para mim. Conta um pouco dessa história de como é que é esse negócio do qual é teu rio, qual é tua montanha. Isso é fantástico, porque eu estou acostumado a dizer que eu nasci em Curitiba e sou paranaense, né? E as pessoas não é carioca, paulista. E aqui não existe estados, não tem estado, né? Como tem na República Federativa. E não tem divisão por estados. Tem a cidade, mas as cidades pertencem ao que eles chamam de horizontes. Então, eu moro no Horizonte Manauato. Poderia traduzir assim. Eu não moro no Paraná, eu moro no Horizonte Manauato. Então,
é onde a tua vista alcança, você tem uma vista, né? Lógico que o Manauato hoje é uma coisa maior, assim, sabe, não sei precisar o tamanho, mas sei lá, uma grande Curitiba, né? Vamos colocar em tamanhos, né? Uma grande cidade do Brasil em termos de área, mas é o teu horizonte, né? Aqui é o teu horizon. Então, eu moro em Palmerston North, mas no meu horizon vai além da cidade, vai para fora também, inclui as pessoas que estão na produção primária, por exemplo, que produzem, né, as produções agropecuárias em volta da cidade. Então, eles estão dentro do meu horizonte, eles fazem parte do meu horizons. Então, existe uma prefeitura da cidade, que não é a capital, mas é a cidade principal, que é Palmerston North, e tem uma outra prefeitura, que é a do Horizons. É uma prefeitura que engloba todas as vilas, as cidadezinhas que estão aqui em volta de Palmerston North. E isso é fantástico, porque existe uma relação da cidade, é uma cidade de médio porte, 80 mil habitantes, onde eu moro, mas ela tem uma relação com a cidade pequena que está aqui do lado, que é Fielding, E Levin. essa é a sua Né? montanha? E a minha montanha foi fantástico, porque a professora manda um questionário no primeiro dia para os pais assinarem, e eles perguntam qual é a tua montanha e qual é a tua cidade, qual é a tua montanha e qual é o teu rio, né? E eu achei super estranho, né? No meu primeiro dia aqui, eu pensei, bom, eu não sei qual que é a minha montanha, qual que é o meu rio. O rio eu sabia porque é Manawatu River, o rio Manawatu cruza toda o horizon de Manawatu. Mas a montanha eu tive que pesquisar. E com o tempo eu entendi que faz todo sentido, porque aonde você estiver na Nova Zelândia, você vê uma montanha. Então, aquela montanha é o teu horizon, você chega até aquele lugar, ele é o teu horizonte. A montanha é o horizonte da gente. Se a gente sair da cidade, se a gente viajar, né, no Brasil, você vai olhar e o teu horizonte geralmente vai ser uma montanha, tem uma serra, tem uma colina. Então, é muito legal esse conceito, ele faz sentido, né? Porque você consegue chegar na montanha, é longe, mas você chega, faz parte do teu horizonte. E eu tive que descobrir que eu não morava simplesmente em Palmerston North, em Palme, como a gente chama, mas eu morava no rio, e eu morava na montanha, eu morava no Monte Ruapehu e moro no rio Manauato, porque eles que servem a vida flui da montanha, vem pelo rio e traz vida para a gente que vive no vale. Né? Isso é uma influência maori notória, né? Clara, né? Claro, Uma claro, outra claro. lógica de olhar a coisa. Muito legal. É. Me fala um pouco do Dia da Fogueira. Como é que é esse negócio? Bom, aqui nós temos o Bonfire Day, é um dia em que as famílias se reúnem perto do rio para fazer sua fogueira. Então tem uma grande fogueira que a prefeitura normalmente organiza junto com os povos maoris. Os maoris fazem a fogueira, tem uma simbologia da tradição de entrada no inverno. Então, poxa, como é que eu não sei, né? Agora da minha cabeça eu entendo que como é que estão os nossos estoques de madeira, porque o inverno aqui é mais frio que aí no Brasil, de modo geral, né? Tem temperaturas de 0 graus, -1, né? Negativa, tem lugares que neva. Então, chega no começo do inverno, tem o Bonfire Day, eles fazem as fogueiras, e é como se eles dissessem, olha, vamos se preparar para o frio, né? O frio já vai começar, já está esfriando, e você, a tua família, o teu fanal, tem estoque de madeira? Porque vai ser frio. Como é que você vai enfrentar o frio, né? Então, é uma maneira que as pessoas se confraternizam antes de se fechar. No inverno, as pessoas se fecham, né? É até poético. No inverno, as coisas se fecham, se recolhem e elas precisam se aquecer. Elas estão em algum lugar e precisam ter aquecimento. Então, a madeira, lógico, né? Antes do advento da eletricidade, era a forma com que eles se aqueciam. Então, é o dia que a cultura maori chama todo mundo. Tem festa, tem música, né? Tem comida. As crianças levam aqueles espetinhos de marshmallow, que não é uma tradição maori, que é uma tradição britânica e talvez até americana, né? E as pessoas se encontram e elas trazem o que tem de bom nelas, né? Eu acho que a gente nunca pode simplesmente marginalizar a cultura do colonizador também, porque ela vem produzir coisas fantásticas. Na cultura maori, era uma tradição oral, até os ingleses chegarem aqui, eles não tinham escrita, não existia escrita maori. E os maoris hoje são muito gratos
porque os ingleses introduziram eles ao alfabeto. E eles hoje têm a língua escrita maori. Então, foi uma coisa que a cultura, que estava impregnada na cultura britânica já, de escrever, de tradição, de grandes escritores, e faz parte da vida das pessoas todas aprender a escrever a partir de um certo momento. E eles acharam ótimo isso. Falaram, cara, agora eu não vou ter que ficar falando só, eu posso escrever. Poxa, isso funciona legal, isso ajuda eu a falar mais, para alcançar mais gente, né? Então, é por aí. Eu acho que começa com uma tradição em volta das fogueiras, uma tradição oral, né, de observar as estrelas. O céu aqui é fantástico. O céu, não tem como a gente não falar dos mitos maoris, né? O mito maori, ele gira em Isso torno era, do essa era a minha Matariki. próxima, essa era a minha próxima pergunta para você, né? Então, Porque passa, que eu já... essa mitologia maori, né, apresentou para você uma outra cosmogonia, né? Você que é de matriz dentro da sociedade ocidental, judaico-cristã, protestante, não sei o quê, pá, cai aí e descobre uma outra mitologia, uma outra cosmogonia. Fala um pouco sobre isso. Não, isso é muito legal, né? Eu sou cristão, né? Sou cristão, né? Amo as coisas que estão envolvidas na minha vida e me foram apresentadas. E aí eu chego aqui e, como em tantos outros lugares, mesmo no Brasil, você tem os mitos, as lendas, né? O folclore, várias tradições culturais. E aqui elas são muito fortes, elas estão presentes, elas são contadas na escola. Então, assim, só para dar um gostinho, né, para quem gosta, Ranginui, que é o deus céu, sempre esteve abraçado com Papatanuco, que é a mãe terra, né? Então, o deus céu com a mãe terra, eles se amavam tanto que eles estavam sempre grudados, eles não podiam se afastar de tão grande o amor deles, da terra com o céu. Acontece que nascem filhos dessa união, nascem 6 filhos, né? Então, os 2 pais, o pai e a mãe, Deus céu e a mãe terra, têm 6 filhos, que são as 8 estrelas Matariki, que são as estrelas que a gente vê logo no começo do céu, principalmente no dia mais curto do ano, né? E dessa união nascem esses 6 filhos, mas eles estão tão unidos que os 6 filhos continuam ali grudados com eles, né? A deusa do vento, a deusa daqui. E um dos filhos é Tanimahu. Tanimahu é o deus da floresta. E o deus da floresta não aceitou ficar ali, né? No meio do pai e da mãe. Ele começa a empurrar com seus pés a mãe para baixo e com sua cabeça e com suas mãos o deus céu para cima, e com isso surge tudo que existe em cima da face da terra, né? Simbolizado aqui pelo deus da floresta. Tá? Então, aí eu pensei, poxa, que interessante, né? Eles têm um deus pai, eles têm um deus terreno, que é a deusa da terra, né? Representado por Papatanuanuka, e eles têm um Deus que está no nosso nível, que é um Deus Espírito Santo, né? A minha cabeça aqui, né? A parte de qualquer heresia, né? E vocês considerem, mas né? Eles têm o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E tem mais 5 deuses, né? Que estão em volta. Mas esses 3 são a principal cosmogonia, né? Na mitologia Maori. E aí, na minha caminhada aqui, a gente conheceu várias regiões aqui. Eu estou viajando no norte da Nova Zelândia e eu passo na frente de uma placa e diz: Dani Mahuta está aqui. Aí eu falo para as minhas crianças, né? Nós somos cristãos, e eu falo para ele: parece que Deus está aqui dentro, né? Eles acharam estranho, eu falei: eu também acho estranho. Vamos entrar para ver como é que é isso aí, né? Está dizendo que Dani Mahuta está aqui dentro, a 100 metros, vamos olhar. E aí eu não consigo descrever com palavras, eu vou deixar o vídeo aí para quem quiser olhar na descrição do vídeo, como se diz, porque eu encontro o deus Tanimahuta. E é assim, você anda na floresta, não vê nada, né? São árvores altas, e você topa com uma árvore de 2000 anos.
é a árvore mais antiga da Nova Zelândia, segundo as tradições locais, e ela tem, coincidência ou não, 2.000 anos. É a datação dela mais próxima, né? Tanimahuta agora é o guardião da floresta, né? Tanimahuta era o deus, e aqui eles, na tradução, ele diz que esse é o guardião da floresta agora. E é uma das coisas assim, mais emocionantes que eu vi aqui, que eu vi na minha vida. Tanimahuta. E eu vou mandar para vocês verem aí depois um vídeo, foto dela, porque você olha para aquilo e fala, puxa, olha o tamanho dessa árvore e, e olha o tamanho da gente aqui, né? Você fica minúsculo na frente do Tanimahuta. Então, é uma coisa que eu não sei explicar, não entendo, né? Depois você vai poder pesquisar aí, Cláudio, não sei se me ajuda também. Sim, sim. Mas aí está Tanimahuta, que é o Deus da Terra, o Deus que está com vocês. E quando chegou o cristianismo aí, eles não tiveram problema não de botar Não nessa foi fácil. cosmogonia. Foi fácil, foi fácil. O cristianismo foi assimilado como religião maori. Uhum. Houve um Jesus entrou no sincretismo. meio dos 8 deuses aí, dos Fala, 6 não, deuses. são as 8 estrelas Mataric, né? Os 8 deuses mesmo. Mas Jesus foi abraçado, né? Na igreja, os maoris estão junto ali, fazendo a celebração, participando das atividades Ninguém tem da medo do igreja. Saci Pererê aí não, né? E não, a igreja fala, poxa, que legal, né? Que legal que vocês contaram a história de vocês para mim, né? A gente quer te contar a É nossa porque história. essa é o grande barato, né? Quando você vê essas políticas de assimilação típicas da colonização virarem diálogo, né? E a gente entender uma coisa que eu aprendi há muito tempo atrás, né? Quando você essa maluquice, vou levar Deus. Cara, como é que você vai levar Deus em algum lugar? Quando você chega em qualquer lugar, Deus já está lá há muito tempo, companheiro. Você tem que chegar no Tá? lugar e tentar ver ele, entendeu? Porque, cara, esses malucos, né, cara, assim, pô, vou levar Deus, vou levar, não sei. Cara, se Deus é Deus, ele já está lá, mané. Você que vai lá. Aliás, a melhor coisa é o seguinte, fazer essa jornada que você fez, né? Vou lá encontrar Deus, né? Porque Deus está É, lá há muito mais é, tempo é. do que Ah, você. É de uma arrogância europeia, assim, que é um negócio maluco. Mas é muito legal ver esse processo. Acho que essa palavra que a gente está tendo a oportunidade de discutir aqui é de esperança, né? Que mesmo dentro da civilização ocidental, e a Nova Zelândia faz parte disso, quer dizer, dá para dar um passo para trás, né? Não precisa só ir naquele aspecto que a gente sabe que a civilização, como experimento, ela tem um começo, tem um meio, vai ter um fim, né? Mas não quer dizer que ela tem que ser uma tragédia. Do mesmo jeito que eu falo, agricultura não quer dizer que você tem que ser rapinante, né? Que você tem que destruir tudo, que você tem que tratar animal igual um louco, que você tem que desertificar tudo. Quer dizer, as coisas. Eu sempre tenho muito cuidado, sabe, Diego, de que as pessoas não me entendam mal, né? Tipo assim, vender idealismo não resolve nada. Você começa a vender idealismo, aí o cara começa a querer ir morar nas montanhas e fazer alguma. Cara, o mundo está aí, tem muito diálogo possível. Acho que esse negócio que você está falando está sendo muito legal. Olha, a gente só tem que caminhar mais para o fim, né? Vamos acelerar um pouquinho, né? Pensando assim, como é que foi na sua formação como pessoa urbana, como é que tem sido essa mudança proporcionada pela mudança em você? É, eu fui pessoalmente impactado em vários momentos aqui. Eu me deixo impactar também, Cláudio, sem méritos pessoais, mas eu sou uma pessoa que observa muito, sempre observei, observo a cidade, né? Eu gosto de observar a minha cidade, eu amo a minha cidade. E você observa as pessoas passando, o que elas estão pensando, você olha a expressão delas. E eu vim para cá e eu falei, eu quero observar, eu quero ver, né? Eu acredito na experiência da alegria, né? Eu vou, tô enchendo de links aí, mas eu vou colocar para vocês o link do tui, tá? O tui é um pássaro que só existe aqui na Nova Zelândia. E eu tenho o prazer de ser acordado pelo tui todo dia. O canto dele é maravilhoso, é único, né? Ele é belo. Eu vou mandar aí para vocês, se quem tiver interesse dá uma olhada. E eu deixo essa experiência chegar. Então você tem a experiência das pessoas se encontrando, das pessoas dialogando, das pessoas divergindo
eu acho essencial, a gente tem que divergir em certo ponto, porque se a gente não diverge, a gente cria um monte de gente achando a mesma coisa, tendo certeza. Aí a gente precisa olhar para esse mundo e ser inspirado pela alegria, né? A alegria não é nos grandes momentos, né? São momentos que você olha para o Tui e fala, meu Deus do céu, né? O Tui é uma expressão maravilhosa do que foi criado, né? Tani Mahut e as pessoas, né? E como eu estou dizendo, não idealizo, eu não, aqui a gente está quase que poético, né? Falando e eu adoro poesia, mas eu sou pé no chão também, né? A gente trabalha com dados, com Você é um epidemiologia, eu sou cientista, cientista, eu epidemiologista. trabalho com o governo. Acho que o governo ele tem o objetivo de servir a população, né? A gente está tentando fazer isso, muita gente está tentando fazer isso. A gente vê pessoas trabalhando heroicamente no governo, no Brasil, na Nova Zelândia, em muitos lugares, né? A gente tem bons exemplos, se a gente Uhum. procurar. Agora Eu vamos fui lá. impactado de forma que você não sai daqui. Eu não saio daqui da mesma forma que cheguei, a minha esposa não sai, as crianças não vão sair. Você sai mudado, né? Desde que você permita. E agora, você não precisa sair do teu país também para você ser mudado. Se você permitir enxergar as coisas maravilhosas que estão aqui, o Tani Mahuta, se você for no Pantanal, né? Hoje, né, no Pantanal maravilhoso, que a gente tem uma diversidade incrível, você, puxa, que coisa fantástica, É né? o Você olhar, consegue né? É o enxergar. olhar É o olhar, a que luz precisa no mudar. olhar, né? Eu acho que Agora, é o seguinte, é eu isso. estou preocupado com o tempo aqui agora, né? As suas crianças, elas estão em que ambiente na escola? Como é que é esse ambiente da escola das suas crianças? Bom, as crianças aqui na Nova Zelândia, a maior parte delas, elas vão para a escola, elas têm uma jornada de 9 da manhã até as 2h30, 3 horas da tarde. E 3 horas da tarde, os pais têm que buscar, um pai, a mãe, ou um avó tem que buscar a criança. Então, não dá para terceirizar a criança o tempo todo, né? A escola, inclusive, ela trabalha junto com alguns pais que têm essa dificuldade para tentar achar alternativas para essas crianças após as 3 horas da tarde. Mas, falando das minhas crianças mesmo, elas estão numa escola que tem um contexto internacional, que não é a escola, né, as escolas internacionais que a gente tem, né, no Brasil, que você vai lá para escola internacional, não sei o quê, você vai aprender inglês. Não, você vai aprender cultura. E eles foram tão respeitosos com a cultura, né, com os meus filhos, que eu só tenho a agradecer, né? Adoro educação, adoro ver a educação acontecendo, gosto de participar. Os pais, eles são muito mais ativos que no Brasil na escola, tá? Claro que não são todos, não generalizamos nunca, né? Mas os pais são responsáveis pela escola. Então, a direção da escola tem uma guia muito forte dizendo: vocês, pais, são responsáveis pela escola. O diretor da escola, no primeiro dia, chama os pais, tem uma assembleia com os pais, e ele fica 10 minutos dizendo isso. Vocês são responsáveis pelas suas crianças. A escola não é responsável pelas suas crianças. Nós somos apaixonados por educação e vamos fazer o melhor para a tua criança ter a melhor educação que a gente pode dar. Mas a responsabilidade é dos pais. E isso faz com que os pais participem do dia a dia das crianças muito mais do que no Brasil, na minha percepção, né? A minha percepção do que eu E quando vivi você no chegou Brasil na e que eu vivi escola, você aqui. teve a experiência com o cumprimento Maori, né? Foi, Conta essa história aí. foi fantástico. Então a gente chega num dia, no dia seguinte, as crianças têm o primeiro dia da escola, a gente, como pai e mãe, extremamente preocupado, né? Poxa, como é que eu vou deixar meu filho, que não sabe falar inglês, muito menos Maori, na escola, né? Puxa, como é que vai ser isso? E para aliviar a angústia que a escola vê nos pais, né? Os pais, da primeira vez que estão chegando, a primeira vez na escola, que era no meu caso, eles fazem a recepção tradicional Maori. A recepção tradicional Maori, quando você é realmente bem-vindo, não aquele, oi, tudo bom, como tá, né? Não é o dia a dia, mas quando você está chegando na comunidade Maori, para indicar que você é bem recebido, você encosta o teu rosto e encosta o teu nariz com as outras pessoas.
E eu, na minha cultura ocidental, né, e me vi, assim, extremamente embaraçado, porque eu tive que fazer isso com 30 ou 40 pessoas. O diretor da escola e todos os professores e as pessoas que trabalham na escola. Isso é importante, todas as pessoas que trabalham na escola. Absolutamente todas. Então, eu fui cumprimentando, eu e mais... Na cultura maori, o homem, ele tem uma certa primazia sobre a mulher, no sentido de que ele representa a casa. Então, todos os pais de alunos que estavam lá, eles, representando os seus panaus, né, suas casas, eles cumprimentaram, e eu junto cumprimentei. Assim, você tem que se colocar no meu lugar para entender a situação, né? Você encostar assim, e cuidando para não encostar a boca, né? Porque, por um ocidental, se você encostar a boca, é uma coisa que não funciona, né? Você fica pensando, poxa, né, como é que eu vou fazer isso, né? E gente alta, gente baixa, daí você tinha que fazer assim, e assado, e você tinha que cumprimentar todos eles. No final, foi extremamente emocionante, cara. No começo teve esse embaraço, mas depois você vê, poxa, a pessoa está te recebendo na família dela, não está te recebendo na escola, está te recebendo na comunidade, né? Houve um claro significado disso para nós no primeiro dia. Então, essa foi a gentileza, essa foi a primeira grande gentileza que a gente recebeu aqui. Uhum. Então, a Então, gentileza... pode falar. então a escola representa isso, a escola... Eu adoro ir para a escola das crianças, adoro, sempre que eu posso vou lá e eles chamam a gente para falar do que a gente sabe, da tua profissão, da tua história, chama as avós para contar, chama as mães para explicar alguma coisa ou para ajudar mesmo no dia a dia, né, no prático, Sim. no operacional. Essa participação na vida da escola, você tinha falado, né? A escola é pública, né? A educação é pública, né? A escola é pública, existem poucas escolas pagas na Nova Zelândia, até o high school, né? Absolutamente a maioria das escolas, não sei precisar quanto, mas ela é pública e de absolutamente a boa maioria qualidade, é né? pública e de boa qualidade, pelo menos na experiência que eu Sim, tive sim. até agora, realmente. E, assim, esse negócio da participação dos pais, você tem uma história interessante de uma reunião oficial que você foi ter no Ministério da Agricultura aí, né? Sim, sim, tem essa história. Eu fui encontrar meus colegas do MPI, que é o Ministry of Primary Industries aqui. A reunião começava às 2h30 e estamos lá conversando. Eu tinha pessoas presenciais e pessoas na videoconferência, né, de outras cidades da Nova Zelândia. E deu meia hora de reunião. Um dos principais pessoas da reunião, que estava conduzindo, falou: Olha, eu tenho que ir embora, porque eu tenho que pegar o meu filho. Era um epidemiologista, um homem, falou isso. Eu falei: Poxa, né, a gente pode começar a conversar. Né, as pessoas vieram de longe, deixaram o seu serviço. Né, na minha cabeça, eu fiquei assim: Poxa, né, não gostei disso. Primeira reação, né? Aí deu 2, 3 minutos, as pessoas que estavam comigo na sala, levantou uma, levantou outra, levantou três, e eles falaram: Bom, agora deu 3 horas, é hora de pegar as crianças, então, tchau, fui. Foram embora, né? E eu fiquei naquela assim: Tá bom, mas, né, pode ser assim? Bom, 3 horas, a gente tem que pegar as crianças, né? A não ser que você tenha deixado alguém, né? Você tem lá um avô, uma avó que pôde buscar, mas é uma quebra de paradigma. Nunca isso ia acontecer numa reunião Do no Ministério Brasil. da Agricultura no Nunca, Brasil, né? nunca ia acontecer, Não, porque eu acho que é uma questão de você entender qual é a tua eu não prioridade estou nem, tua prioridade de longo prazo, né, companheiro? Você está olhando assim, onde é que claro, eu está não a estou minha nem prioridade de longo prazo? comparando. É lógico, se você trabalha, sei lá, das 8 às 5, né, na repartição, você espera estar lá, né? Não estou nem dizendo. Só que a expectativa das pessoas é que algumas pessoas vão levantar às 3 da tarde ou 2h30 e vão sair buscar os filhos. Tudo bem, né? E isso está tranquilo. E Então, daí e eu você... falei assim: mas então deixa para a próxima essa reunião. Aí a pessoa que estava na falou: Ó, vamos continuar o assunto, né? A gente não pode parar assim, mas não dá para ser hoje. Então, marcou-se outra reunião. E tudo bem. Bom, e você está no meio de pesquisadores, né? Você está na universidade, está com pesquisa, mas você encontrou aí uma coisa inusitada, né? Que os pesquisadores continuam ou resgatam o fato de serem seres humanos, né? Com artes manuais. Como é que é essa história aí? Sim, a universidade tem os clubes, tem as várias ferramentas culturais, né? De tudo que você possa imaginar.
Então, os pesquisadores, os professores, os estudantes, nos intervalos da aula ou nos intervalos de trabalho, eles têm a opção de fazer uma atividade esportiva ou cultural. É muito comum. Eu estou aqui, passa aqui na minha frente toda hora, pessoa com raquete de tênis, no meio da tarde, no meio da manhã, é a hora do break da pessoa, 30 minutos, uma hora, e ela vai fazer o esporte dela, vai para o ginásio, vai jogar tênis, vai fazer tricô, por exemplo, que as minhas colegas enfermeiras aqui, elas sentam ali, ficam tricotando, conversando, né, sobre a vida, sobre tudo, fofocando, né, coisa boa, fofocar. Então você fica ali, você tem um momento de sair do teu trabalho, estando no teu trabalho, você sair daquela atmosfera e poder ter uma atividade cultural, religiosa, enfim, de qualquer coisa. O que você quiser, você consegue fazer nos teus intervalos. E Você tem tem relação entre professores e alunos, gente que sabe uma coisa ensina para outra. Tem essa coisa da tradição sendo passada também, que você falou, né? tem essa tradição. Os alunos, eles são muito escutados, né? A gente tem voz ativa nas reuniões, né? Os estudantes de mestrado e doutorado, principalmente, precisam conversar, precisam discutir. Na reunião típica que a gente tem aqui no nosso Epicentro, né, no Centro de Epidemiologia, o nosso diretor, que é o Cord Euler aqui, que é um alemão fantástico, vai se aposentar agora, ele pergunta para cada um, por favor, falem o que vocês quiserem, eu gostaria de ouvir vocês, né? Gostaria muito de ouvir vocês. Então, ele estimula as pessoas a falarem o que elas estão vivendo, passando, e isso cria uma atmosfera mais positiva, né? Mais positiva. Eu Quer acho dizer, fantástico. está na universidade, é pesquisador, mas continua sendo ser humano. Vai pegar filho, tem Ou relacionamento, sabe fazer pega artes filho, manuais, tem clube, participa. tem clube. Cara, isso é muito legal. Vamos para as duas últimas perguntas e acabou, né? Eu, por mim, ficava aqui até a noite toda, né? Dá Mas para conversar, é é muito muito legal bom conversar, conversar, né? Como tem sido assim a tua? Acho que esse é um ponto legal, né? A tua experiência multicultural na vizinhança. A tua vizinhança também é uma vizinhança multicultural, né? Não é só neozelandês. Como é que tem sido essa tua experiência? Conta talvez um caso ou outro, né, que você queira. é. A gente mora num hall aqui que a gente chama, que é uma vila de estudantes. A gente mora num hall dos mature students, né, que são os estudantes mais velhos, né, estão acima de 30 anos. E a gente tem famílias, né, de alunos de mestrado, doutorado, que estão ali. E a experiência é tão boa. A gente tem a nossa vizinha, nossos vizinhos do Vietnã. Eu levo o menino delas para a escola, né, quando ele precisa. Ela traz comida para mim do Vietnã, né? Esses dias ela chegou com um prato, assim, aquele arroz frito e tal. Nunca tinha comido aquilo. Não. E ela sabe aquele prato bonito, né, que vocês fazem na Casa da Videira, que eu sei, né, com apresentação, não igual a minha comida. Aí vem, olha, toma isso aqui porque você foi tão cuidadoso com o nosso filho que isso é o mínimo que eu posso fazer. Então, a gente recebe essas comidas, né, a gente troca comida. O pessoal do Vietnã, né, que é a nossa vizinha, Fuan, os meninos dela, marido. Nós temos nossos grandes amigos do Paquistão. Imagina, Paquistão, eu não sei, não sabia nada, não sabia nem onde ficava o Paquistão. Onde é que fica o Paquistão? E, de repente, se tornam grandes amigos nossos. Eles são muçulmanos, né, como a maioria das pessoas lá no Paquistão, e eles nos dão grandes provas de gentileza e de entregar, né? Falar, olha, você precisa de alguma coisa, o que você precisa, né? Então, especialmente no Ramadã, eles foram muito gentis com a gente, muito mais do que a gente merecia, né? E é claro que você, sendo alvo dessa gentileza, você se obriga a ser gentil, vamos colocar aqui entre aspas, você se obriga a transbordar isso para outras pessoas, né? Então, tem gente do Sri Lanka numa porta, do Vietnã, do Paquistão, do Canadá, da Inglaterra, e a gente sempre está se encontrando, né, conversando, convidando um para casa do outro. Os meninos do Paquistão moram na minha casa, a hora que eu vejo eles estão lá, as minhas crianças vão lá para casa deles. E no começo a gente ficou, bom, mas como é que é essa coisa, né? Eu nunca, não entendo nada da religião muçulmana, nunca tive nenhum contato prévio. E, e as minhas crianças vão lá e falam da Páscoa. Falam, Jesus morreu e ressuscitou. Essa é a minha Páscoa, né? Falam da experiência deles, né? E as crianças deles
falam, olha, essa comida não é halal, eu não posso comer, será que é halal? E daí a gente vai atrás de saber por que que é halal, por que que não come, por que que é isso, o que tem E que você, estar, com que os não pode. budistas, teve uma experiência interessante também, né? Quando você falou da loucura que você acreditava, né? Os budistas foi fantástico, porque eles nunca tinham ouvido a história de Jesus, né? Essa parte central que tem a ver com a Páscoa, né? A morte e ressurreição de Jesus. E eu contei para eles, né? Ele perguntou, né? Tinha uma cruz que eu deixei lá dentro de casa, tinha uma guirlanda também no Natal e a cruz na Páscoa. Ok, mesmo é um símbolo meu. E eles perguntaram, o que que é isso aí, né? Jesus, eu ouvi falar de Jesus, mas e daí, né? O que tem Jesus? Aí eu falei para ele, falei, olha, na nossa vivência cristã, a gente segue a tradição de que Jesus, a história contada por meio de várias testemunhas, que Jesus morreu e ressuscitou. E eu mesmo falei para ele, mas é estranha essa história de ressuscitar, né? Não faz sentido. Ele falou, não faz sentido uma pessoa ressuscitar, né? Eu falei, não faz sentido uma pessoa normal ressuscitar. Essa pessoa tem que ser diferente, ela tem que estar fazendo uma coisa diferente, né? E Jesus dizia que ele estava fazendo uma coisa diferente. Então eu começo a falar do que Jesus falava, né? Ele queria saber, a gente conversou. Ele falou que no budismo tem umas coisas. Eu falei, eu sou budista, mas não acredito muito no budismo, porque tem umas coisas muito estranhas. Ele falou, olha, estranho por estranho, a minha fé diz que ressurreição é uma coisa estranha. Então a gente tem o mesmo ponto de partida, pelo menos. Pelo E menos foi tá todo legal, mundo estranho, porque cada um estranha a seu jeito, né? cada um estranha o seu jeito. Bom, E, assim, eu vou terminar com uma pergunta para ninguém querer se mudar para Nova Zelândia logo, né? E ficar doido. Acho que todo mundo ia querer, na verdade, depois de ouvir isso aqui. E não é propaganda para o Ministério de Turismo da Nova Zelândia, até porque está tudo fechado. Mas quais são as dificuldades que você tem aí que te mantém fora da idealização? Conta aí para mim. algumas coisas eu fui comentando aqui na nossa conversa, mas, por exemplo, não existe diálogo que leva a uma solução perfeita o tempo todo, né? O diálogo ele é feito para você divergir, você precisa passar um tempo, se afastar, voltar. Esse é o debate do Maori, né, com a tradição britânica, né, que é a mais prevalente aqui. Eu falei que não existe um estado social perfeito de forma alguma. E agora mesmo, né, para citar um exemplo bem claro, o principal item da pauta do governo é controlar de alguma forma o aumento dos preços das casas. Então semana passada foi liberado um pacote, foi aumentado a taxação de investidores, né? O governo tomou uma opção para dizer, olha, eu prefiro que as pessoas que não têm uma casa possam comprar, em detrimento de quem já tem uma casa, comprar uma casa para investir. Foi uma decisão de governo e foi transformado em uma lei. Então, está muito longe. As pessoas sofrem muito para conseguir moradia nesse país. Boa parte da renda das pessoas vai para moradia. Eu não comentei antes, mas a desigualdade social foi, além da gentileza, a desigualdade social aqui no país, na Nova Zelândia, ela é muito marcantemente menor do que no Brasil. Isso chega assim a ser pungente, né? Eu não sou partidário, não tenho partido, não Olha, tenho nem eu pedi para convicções você falar, políticas. olha, o pessoal vai bater em mim, porque eu pedi para você falar das dificuldades, só essas duas dificuldades já estão lindas, né? Ou seja, você faz uma política de moradia e de habitação, mandar isso aqui para o Guilherme Boulos. E agora, e É, agora você fala é, da diminuição de desigualdade, que é obviamente aquilo que claro, faz e traz paz para o ambiente, né? Fantástico. Agora, absolutamente, absolutamente. me fala um treco, me fala um treco que é difícil para você. É, eu não estou no Fala que o paraíso, inglês Cláudio, daí é mas difícil. o inglês daqui é difícil, o inglês daqui é difícil. Eu, eu só consigo ver, não as coisas boas, mas eu só consigo ver o todo, né? Como a coisa está funcionando, né? Eu não Legal. Não, posso falar para acho que é vocês o uma contrário. palavra, acho que é uma coisa muito legal, cara. Você está falando isso aí para as pessoas e tal, que vão ouvir a gente, não sei quantas pessoas, mas eu acredito que isso aqui é uma entrevista que quem não vê perdeu, né? É, vamos terminar, tá? E aí a palavra final é tua, né? Que palavra, né? De esperança e de gentileza você daria para quem está aqui,
pensando em levantar o horizonte, né, e olhar lá para depois da crise, né? Que palavra de esperança você teria para dar e de gentileza você teria para quem está ouvindo você e fala, puxa, minha vida está tão diferente disso? Eu, lógico, estou sendo afetado o tempo todo por as notícias que vêm do Brasil, e o que eu falo para minha família, para meus amigos, eu falo, olha, se vocês estão passando por um momento tão difícil aí no Brasil, né, e estão lutando, as pessoas estão lutando, é porque no final disso vocês vão reconquistar, num certo momento, vão reconquistar, sabe, a possibilidade de abraçar as pessoas, a possibilidade de conversar com as pessoas. E quando você sai disso, e nós passamos aqui no lockdown durante 2 meses, né? Quando você sai disso, você fala, puxa, por que que eu não fui ajudar aquele vizinho que estava carregando aquele móvel pesado? Por que que eu não faço as coisas mínimas que eu posso fazer na minha vida para aliviar a pessoa que está do meu lado? E nós saímos do lockdown aqui renovados. O que eu posso dar de esperança, né, dizer de esperança mais próxima do que a gente viveu aqui é de que quando a gente sai dessa crise, a gente sai transformado. A gente sai diferente, a gente sai olhando tudo que a gente perdeu durante o tempo em que a morte, no momento em que a crise tomou conta das nossas vidas. Então, a minha mensagem de esperança é de que vocês, no final dessa trajetória difícil e árdua, vocês vão sair diferentes, vocês vão enxergar a beleza, a alegria que sempre esteve aí do lado e que a gente não enxergou. É o que eu desejo, né? É a minha esperança, é o meu desejo para todas as pessoas do Brasil, para todas as pessoas. Eu gostaria que todas as pessoas saíssem da crise não como eu saí, né? Cada um vai ter sua experiência, mas sabe, pegar e olhar não para o grande, para o macro, né? Só de pensar de que poxa, como é que a vida é controlada, as grandes políticas, né? Que eu acho importante, né, do ponto de vista profissional. Mas é fazer o mínimo esforço para olhar para a pessoa que está do teu lado, que você ignorou por muito tempo, por vários motivos, e você reencontrar a paz com os seus inimigos, inclusive, né? Se você tem um opositor, você reencontra a paz, porque você vê o que você perdeu. Então, que seja a esperança de que nós vamos sair transformados quando a crise encerrar, ou quando a crise amenizar, ou quando as coisas melhorarem. Diego, olha, muito obrigado. Acho que foi, assim, melhor do que eu esperava. Foi muito bom estar com você. E eu espero que quem ouviu a gente, teve esse privilégio, né, possa ter experimentado um pouco do que eu considero o meu privilégio de ser seu amigo, né, de ter sido encontrado por você. Você sabe que o nosso encontro foi uma surpresa para mim, né? Você apareceu, né? Pof, né? Uhum. E isso, assim, da mesma forma que eu acho que você trouxe muita esperança para a gente aqui em casa, no nosso café da manhã e agora nesse papo, que com certeza todo mundo vai ouvir e vai ouvir com muita alegria, né? Por favor, manda os links para mim todos, para poder botar aqui na edição, né? Que quem vai assistir isso aqui é só olhar aqui embaixo, já vai estar na descrição os links que o Diego falou. Muito obrigado. Até a próxima. E essa semana tem mais uma entrevista vindo aí e no sábado a gente vai conversar, né? E agora a gente faz o que com isso? Valeu, Diego.